A partir de agora, eu preciso que vocês peguem o caderno que eu pedi para vocês separarem, caneta ou lápis, né? E anotem tudo que eu falar. O que eu oriento vocês é que vocês pratiquem muito. Não percam a oportunidade de praticar em momento nenhum. O molde que eu vou fazer hoje é no tamanho 42 da tabela de gradação, porque é o tamanho que tem as medidas mais fáceis de serem calculadas para que a gente entenda melhor. Mas tudo, absolutamente tudo que eu fizer, todas as contas que eu fizer para essa atividade é perfeitamente aplicável ao molde sob medida. A única coisa que vocês vão precisar trocar mesmo é a medida que está sendo calculada, né? Por exemplo, se eu tenho 94 de busto para o tamanho 42, quando vocês forem fazer a tabela, o molde lá no tamanho de vocês vão usar a medida do busto de vocês e assim por diante, tá bom? Todas as medidas que eu vou usar a partir de agora nessa atividade estão disponíveis aqui na página para vocês possam acompanhar passo a passo aí e até poderem fazer, treinar muito depois. Tem todas as medidas da tabela 42 e também está disponível para baixar a tabela toda, né? Então, o que eu oriento para vocês é que vocês tentem fazer em todos os tamanhos da gradação e depois tentem fazer sob medida também, já que vocês aprenderam a tirar as medidas. Vamos lá, vamos começar então o tão esperado molde base para blusas, né? Então, como eu já disse para vocês, tudo vai partir de uma caixa base, que é o espaço onde eu vou delimitar a construção da frente e das costas. Então, a gente vai começar construindo uma caixa base, que vai ser em forma de um retângulo e depois dentro a gente vai construir o molde. Esse passo é muito importante, porque é ele quem delimita aí o espaço onde você vai construir seus moldes. A caixa base, a gente vai começar ela da seguinte maneira. Aqui na parte superior do papel, a gente vai fazer uma reta medindo a metade do busto, a metade da circunferência do busto. Como eu expliquei para vocês, a gente passa a fita, né, bem rente ao busto, assim, e encontra a medida do busto, não é mesmo? Só que, como eu expliquei para vocês, o molde, ele é simétrico, então não tem necessidade de eu construir todo o molde da frente e todo o molde das costas. Eu vou construir apenas metade da linha aqui, do centro das costas até a linha do centro do busto. Então, a caixa base que eu vou construir agora, e eu tô fazendo de vermelho porque eu também vou fazer de vermelho ali o desenho, ela vai contemplar toda a medida que eu possa envolver esses dois moldes, a metade das costas e a metade da frente. Então, para começar, eu preciso colocar a medida da metade do meu busto, porque a maior circunferência que eu tenho na parte superior do meu corpo é a circunferência do busto. Então, é essa circunferência que eu vou utilizar para fazer a largura total da minha caixa base. Não sei se vocês conseguem compreender, mas esse molde ele precisa entrar no corpo, ele precisa vestir de alguma maneira. Então, ele tem que ter pelo menos aí o tamanho da maior circunferência. Então, a gente vai utilizar qual que é a nossa maior circunferência nesse caso, é o busto, e eu vou usar só metade, porque eu vou fazer somente a metade da frente e a metade das costas. Então, como a gente vai fazer o molde no tamanho 42, como eu já falei pra vocês, o busto no tamanho 42 é de 94 centímetros. Então, eu venho aqui na minha calculadora, coloco a medida inteira do busto e divido por 2, que é o que eu vou utilizar somente metade. Então, eu faço uma linha aqui, 94 dividido por 2 deu 47 centímetros. Então, aqui do ponto zero, eu marco 47 centímetros. Aqui. E aqui é o meu ponto A e aqui é o meu ponto B. Então, eu sei que a minha caixa base vai ter essa largura, que é a metade do busto. Eu usei 47 centímetros porque estamos fazendo o tamanho 42 da tabela de gradação. Mas se for aí na medida de vocês, por exemplo, é a medida do busto de vocês dividido por 2, ok? Agora, quanto que vai ter de comprimento essa caixa? No tamanho 42, o comprimento das minhas costas, né, que é o nosso maior comprimento nesse caso é a das costas. Quando a gente posicionou a fita aqui nesse cantinho e mediu até na cintura, a gente encontrou aqui a altura das costas. Então, a gente sabe que a caixa base vai precisar ter essa altura das costas. Então, do ponto A e do ponto B, eu vou traçar essa altura das costas como comprimento aí da minha caixa base. No tamanho 42, é de 44 centímetros.
Então, como que eu vou fazer agora para conseguir traçar essa reta de uma forma que ela fique um quadrado perfeito, um retângulo perfeito? Eu utilizo o esquadro. Eu já tenho uma linha reta aqui, então, como a gente tem esse ângulo perfeito aqui de 90 graus na régua, é por isso que eu gosto da régua transparente, para eu conseguir enxergar, eu vou posicionar uma das retas na reta que eu tenho no meu papel, trocar de caneta aqui, e vou, encostado na outra reta, descer aqui. E a mesma coisa aqui no ponto A. Eu viro o meu esquadro, ele é, né, tem bastante mobilidade, a gente tem bastante possibilidades, e traço aqui de novo. E essas retas, elas vão ter que ter 44 centímetros, que é a altura das minhas costas. Então, 44 aqui, 44 aqui, e eu fecho assim a minha caixa base. Então, eu já sei que eu tenho a metade da minha maior circunferência, porque eu vou construir o molde somente pela metade, somente na dobra, e o tamanho da minha maior altura, né? Aqui é meu ponto C e aqui é meu ponto D. Agora, a gente vai delimitar qual o espaço que vai ser pra frente e pras costas, né? Só que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o meu molde das costas, ele é sempre um pouco mais alto que o da frente. Se vocês observarem aí, aqui na boneca a costura tá bem no centro. Mas se eu passo a minha costura depois aqui bem no centro, provavelmente vai ficar repuxando o meu molde, né, o meu modelo, porque aqui nas costas eu não tenho o volume do busto. Como na frente eu tenho o volume do busto, é natural que o tecido tenda a descer. Então, eu tiro 2 centímetros aqui de diferença. Então, dessa linha aqui, eu vou descer 2 centímetros e vou traçar uma nova linha, que é o que vai delimitar aí onde eu vou construir meu molde da frente e meu molde das costas. Então, eu meço aqui 2 centímetros, aqui também, e traço uma nova linha aqui, antes de dividir os espaços, ou depois também, porque eu sei que tudo que eu fizer a partir da linha de baixo é frente e tudo que eu fizer a partir da linha de cima é costas. Agora, vamos distribuir os espaços, onde vai ser frente e onde vai ser costas. A primeira coisa que a gente vai fazer é entender que quando a gente olha o corpo de lado, assim, a parte da frente ela é um pouco maior. Se a gente dividir esse espaço aqui bem no meio, provavelmente a nossa costura ela não vai ficar centralizada, ela vai ficar torta, porque como eu preciso de mais espaço na frente por conta do meu busto, então é como se essa costura fosse vir aqui, mais ou menos. E não é o que eu quero que ela fique centralizada ao meu corpo. Então eu preciso descontar o espaço para o busto, né, para o encaixe do busto, para a acomodação do busto. Então, muitos métodos usam isso como folga de vestibilidade. Eu não concordo em ser uma folga de vestibilidade, porque não é um espaço que eu calculo a mais. Eu tenho um espaço aqui que corresponde exatamente à medida que eu tirei do meu corpo. O que acontece é que a forma que eu divido isso é um pouco diferente. Eu desconto, se vocês perceberem, ó, se esse busto não existisse, aí sim eu teria praticamente aqui a mesma medida de frente e de costas. Então, eu preciso descontar essa acomodação do busto. No tamanho 42 que a gente está fazendo, que é um tamanho padrão, eu vou descontar 2,5 centímetros. Vocês já vão entender direito. Aqui do ponto A, que seria aqui, eu vou descontar 2,5 centímetros aqui. E como o molde tá na dobra, teoricamente, depois isso se torna 5 centímetros, né? Tudo que eu fizer aqui vai se espelhar pro outro lado. Então, eu descontei aqui o espaço do busto. E a partir desse ponto, que eu vou colocar como se fosse o meu ponto 1, é que eu vou dividir agora o que eu preciso delimitar pra frente e pras costas. Esse ponto, ele só é importante agora, nesse momento, e ele é referente à acomodação do busto, para que a gente possa delimitar o espaço da frente e das costas. Então, eu sei que aqui eu tinha 47 centímetros, né, no total, porque era segundo a tabela de gradação no tamanho 42, que o meu busto é 94 centímetros, eu dividi por 2 para poder fazer minha caixa base e encontrei 47 centímetros. Porém, agora, eu descontei 2,5 centímetros.
Então, 47 menos 2,5, me sobrou aqui agora de 1 até B, 44,5. Então, menos 2,5 igual a 44,5 centímetros. E é esse 44,5 que eu vou dividir para delimitar onde é que vai ser a minha divisão aí de frente e de costas. Então, eu vou dividir esses 44,5 por 2 e vou ficar com 22,25 centímetros. Eu vou pôr a minha régua no meu ponto 1 agora e vou marcar aqui 22,25 centímetros, que vai dar aqui mais ou menos. E aqui eu vou colocar o meu ponto 2. Com o esquadro, para eu não precisar fazer toda a conta novamente aqui na linha de baixo, com o esquadro eu posso perfeitamente fazer a mesma coisa, posicionar uma das retas lá na minha reta que já existe e descer até aqui embaixo. E aqui eu marco o meu ponto 3. E esse espaço aqui é o que vai funcionar, né? O que eu vou utilizar para fazer a minha frente. Então, eu vou anotar aqui de vermelho que aqui é o meu espaço para a minha frente. Vocês conseguem observar que ele já ficou um pouco maior do que o lado das costas, justamente porque aqui vai o encaixe do busto. E essa costura, ela tende a ficar harmoniosa depois no final. Esse aqui vai ser a costura lateral, a linha da costura lateral. Agora, a gente vai marcar o espaço das costas. A gente já tem a largura total das costas, né? Onde vai chegar até aqui nesse ponto. Porém, eu preciso delimitar o espaço até onde vem o ombro agora. Então, a gente mede, né? Eu ensinei vocês a medirem com a fita, de ombro a ombro, passando bem rente. E no caso do tamanho 42 da tabela de gradação, a minha largura das costas é de 40 centímetros. Então, eu simplesmente vou dividir os 40 centímetros por 2, porque eu tô fazendo somente a metade das costas, né? E vou dividir, e vou anotar aqui na linha de cima os 20 centímetros. E aqui vai ser o meu ponto 4. Aí, novamente, com o esquadro, se eu não quiser fazer toda a conta lá embaixo, eu só venho com o meu esquadro aqui e prolongo essa linha até lá embaixo, onde eu vou ter o meu ponto 5. E essa é a minha caixa base de modelagem. Aqui tá o espaço para as minhas costas. Essa aqui é a caixa base de modelagem, no tamanho 42. E tudo que eu fiz aqui, vocês podem perfeitamente aplicar sob medida, porém com algumas dicas que eu tenho para dar para vocês. Quando vocês forem fazer o molde sob medida, esse ponto 1 aqui, ele é variável, porque o que acontece? Aqui eu usei um padrão de 2,5, mas quando a pessoa a ser modelada, né, no molde sob medida, ela tem pouco busto, eu posso diminuir esse tamanho, porque senão essas duas linhas aqui, elas acabam se encontrando. E quando a pessoa tem mais busto, tipo, tem muito busto, eu posso aumentar. Lembrando que eu nunca posso aumentar números muito consideráveis, porque tudo que eu faço aqui, eu espelho pro outro lado na hora da costura, na hora de abrir o molde. Então, pode ser que acabe sobrando muito, né? Então, eu posso aumentar de meio em meio centímetro ou diminuir de meio em meio centímetro até acertar aí a pessoa que o corpo da pessoa que está sendo modelado. Mas esse ponto é muito importante porque ele é padrão para a tabela de gradação. Quando a gente fala sobre molde sob medida, a gente precisa diminuir se a pessoa tem pouco busto e aumentar se a pessoa tem muito busto. E daí, a partir do ponto 1 é que a gente constrói todos os outros pontos. Então, esse ponto aqui é o primeiro, justamente porque ele é fundamental na determinação da posição da costura, né, da lateral do corpo, para que fique uma modelagem harmoniosa, para que não fique torto, né? Então, se eu quiser posicionar bem a costura na metade, né, do meu corpo, harmoniosamente, eu preciso sempre cuidar com esse ponto. Se vocês fizerem na tabela de gradação, é proporcional que vocês usem 2,5. Se tem menos busto, eu posso diminuir essa medida, né, trazer esse ponto 1 mais perto do ponto A. E se eu tenho mais busto, eu posso deixar mais longe do ponto A, eu posso aumentar essa medida. A partir de agora, tudo que eu fizer vai ser referente às costas e vai ser na cor verde, justamente como tá na apostila que vai estar liberada para vocês baixarem em PDF.
Lá eu divido tudo por cores, não deixem de baixar essa apostila, porque tudo que eu expliquei aqui tá escrito lá passo a passo, até muito mais explicado do que aqui no vídeo, que a gente tem pouco tempo. Então, agora a gente vai construir o molde das costas. O molde das costas, essa linha é referente ao meio das costas, aqui, né? Porque como é simétrico, então não tem necessidade de eu fazer 2 vezes o mesmo desenho. Então, eu faço a partir aqui do meio das costas, construindo aí a curva do pescoço, a linha do ombro, a cava, aqui a gente vai construir a cava, pegando a linha aqui que a gente já delimitou aqui, até a cintura. É esse molde aqui que eu vou fazer. Por enquanto eu vou fazer sem pence, porque a pence vai ficar para a próxima aula, para que eu possa me aprofundar no assunto. Então, vamos lá. O que vocês precisam entender, que já foi dito, é que esse molde, ele é rente ao corpo, como se fosse uma segunda pele, ele não folga e nem aperta. Então, tudo que eu fizer agora, todas as contas que eu fizer aqui nessa caixa base que a gente calculou, vai ser referente à metade das costas e no molde rente ao corpo. A gente vai começar a modelar o molde das costas por essa curva aqui. Então, o que eu quero que vocês visualizem aqui nessa caixa base? O corpo, vocês estão vendo essa curvinha aqui? Esse ponto aqui é como se fosse esse ponto, porque esse ponto B é como se ele fosse, como se eu tivesse fechado o quadrado perfeito aqui, aí sim ia ser meu ponto B. Mas não é o caso, a gente tem uma curva natural aqui no nosso corpo, né, que é tipo um ossinho que a gente tem aqui, e é ali que eu delimito o espaço do meu pescoço, o centro do meu pescoço. Então, a gente tem esse ponto aqui. E a gente tem aqui onde a gente encontra o nosso pescoço com o nosso ombro. Então, a gente vai começar encontrando esse ponto aqui entre o pescoço e o ombro. Lembra que quando a gente tirou a medida do corpo, a gente encostou a fita aqui no encontro do nosso ombro com o braço, né? Passou ela rente aqui até o outro lado e encontrou a largura das costas. Então, se vocês começarem a observar aí o corpo, vocês vão ver que visivelmente essa linha ela pode ser dividida em 3 partes, que é um ombro, o pescoço e o ombro novamente. Então, o que acontece? Para eu encontrar qual que é o espaço que eu deixo aqui para essa curvinha, como são 3 partes, eu posso dividir esse meio das minhas costas por 3 também. A gente utilizou a metade das costas aqui para fazer a nossa caixa base, então a gente pode, que foi 20 centímetros, né? Então, a gente pode dividir esses 20 centímetros por 3, né, para encontrar essa terceira parte aqui. Então, esse é um padrão do corpo. Se vocês observarem o corpo de quem tá aí perto de vocês, ou até mesmo de vocês no espelho, vocês vão ver que a nossa linha das costas, a nossa largura das costas, ela é visivelmente dividida por 3. Claro que milimetricamente pode ser que tenha algumas diferenças. Mas o que importa pra gente aqui é um padrão para que possa facilitar o nosso trabalho do molde base, para que depois a gente possa fazer os ajustes necessários. Então, se eu sei que aqui esse espaço é dividido por 3, eu posso dividir também a largura das minhas costas, usada aqui, a metade das minhas costas, por 3 para encontrar a largura aqui do meu degolo. Então, eu sei que eu tinha 20 centímetros da metade das minhas costas e dividido por 3 são 6,66 centímetros. Só que o que acontece? Eu encontrei aqui 6,66 centímetros, eu posso arredondar isso para 6,5, não tem problema, que depois a gente pode ajustar, né, se caso fique muito apertado. Só que a gente tem uma leve curva aqui pra cima, né? Então, eu não posso simplesmente marcar 6,66 centímetros aqui, porque senão provavelmente vai ficar apertado. Então, eu aumento 1 centímetro, que é referente a essa curvinha aqui da frente, aqui de cima. Então, o que eu faço? Olha, eu vou marcar na linha de cima, pra vocês entenderem. E vou fazer uma curva até na linha de baixo. Então, essa curva que eu fiz aqui é exatamente essa curva do meu degolo aqui. Eu dividi a metade das minhas costas por 3, porque é visivelmente dividido em 3 partes, é como se fosse 3, né? 1, 2, 3. E eu aumentei 1 centímetro na divisão, porque como é em curva, provavelmente ficaria muito apertado. Então, eu aumentei aqui a curva. E eu fiquei com 7,66 ou 7,5 também é possível. E marquei aqui o ponto do meu degolo,
que eu vou colocar como sendo o meu ponto... Vou colocar o meu ponto 1 de verde, pode ser. Na apostila tá um pouco diferente a pontuação, mas as regras são a mesma. Tudo que eu fizer de verde agora vai começar do ponto 1. Agora, a partir do ponto 1, a gente vai traçar a medida do nosso ombro, né? A gente tá aqui, o nosso ponto 1 é esse ponto aqui, e a gente vai traçar agora a largura do nosso ombro. O que que acontece? A gente já sabe que a largura total das nossas costas termina aqui na linha do ponto 4, que é onde a gente tinha já calculado o espaço para as costas. Então, esse ponto 4 aqui, ele é como se, a gente tá vendo que o ombro, ele tem uma caída. Se a gente imaginasse uma linha reta traçada aqui, aqui seria o ponto 4 em vermelho. Então, a gente precisa traçar agora a caída desse ombro. É um padrão do corpo humano que essa caída tenha entre 3 até 4 centímetros, dependendo muito da pessoa. Então, a gente vai utilizar um padrão de 3 centímetros nesse tamanho 42, mas isso vocês podem ver de acordo com o corpo que vocês estiverem modelando. Então, aqui do ponto 4, eu vou descer 3 centímetros para eu poder traçar o meu ponto 2 de verde, que é a caída do meu ombro. Então, eu vou traçar aqui, eu vou colocar o meu ponto 0 no meu ponto 1 de verde, até o ponto que eu achei ali, e vou traçar uma reta, deu 12,5 centímetros. Então, eu vou anotar aqui esses 12,5 centímetros, porque eu vou usar ele depois na construção da frente. Então, aqui tá a linha do meu ombro, essa linha aqui do meu ombro. E agora, a gente vai encontrar a altura da nossa cava. Um outro padrão também do corpo humano, que como a gente está fazendo aqui de uma forma mais generalizada, eu vou trabalhar com padrões, é que a nossa cava, a altura da nossa cava, ela pode ser equivalente, na maioria dos casos, ela é equivalente à metade das minhas costas também. Então, quando eu posiciono a fita, se vocês observarem o corpo, se eu posicionar a fita aqui, no ponto 0 aqui, e medir até aqui, depois rodar ela pra cá, é claro que o corpo humano é em curva, então parece que é menor, mas a mesma distância que eu tenho aqui da metade das minhas costas é o que eu tenho aqui pra minha cava. Então, se aqui eu tenho 20 centímetros, então aqui a partir do ponto 2 eu também vou descer 20 centímetros. Eu desço aqui 20 centímetros, marco o meu ponto 3, que é a altura da minha cava, né? Só que o que que acontece? A cava, ela é curva, e eu sei que essa linha aqui eu tracei pra ser a da costura. Então, pra eu poder fazer essa curvinha, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu esquadro, vou posicionar nessa linha aqui, e vou traçar ela até aqui. E a mesma medida que ficou aqui nesse encontro, que eu vou pegar minha régua aqui agora e vou saber quanto que deu 2,5 centímetros. Eu vou subir aqui 2,5 centímetros. Então, eu ligo o ponto 2 até aqui nesse pontinho que eu acabei de encontrar. E o restante eu faço em curva, que é a curvinha que vai passar por baixo do braço, formando a cava. Ela fica retinha assim mesmo, não tem problema, porque fica bem rente mesmo, tipo, fica muito rente aqui ao braço. O nosso corpo, ele é curvo, então parece que não vai dar certo, mas no final dá tudo certo. E essa curvinha é uma pequena curva que eu vou ter aqui embaixo do meu braço, tá bom? Vai ficar dessa forma. E agora, a gente vai encontrar a linha lateral, essa linha lateral e essa linha. Para encontrar essa linha lateral, eu preciso definir aqui qual que é o tamanho da minha cintura. Então, como a gente está fazendo apenas a quarta parte do corpo, né? 1, 2, 3, 4. A gente está fazendo só uma parte do corpo dividido em 4. O que eu vou fazer é pegar a medida da minha cintura, que no caso do tamanho 42 é de 72 centímetros, e vou dividir por 4. E vou ficar com 18 centímetros. Então, esse ponto é o mesmo que esse ponto aqui, que a gente mediu a largura do nosso busto, da circunferência do busto e a altura das costas para encontrar metade das nossas costas. Esse ponto D é esse ponto aqui, tá? Então, a partir do ponto D, direcionado para dentro do molde, a gente vai marcar 18 centímetros. 18 centímetros aqui.
Vamos colocar o nosso ponto 4 aqui, né? Aqui a gente pode colocar o nosso ponto 5 e descer aqui a lateral do nosso molde das costas. E aqui eu posso simplesmente fechar com a régua, porque essa linha equivale ao centro das minhas costas. Então, aqui está o molde das minhas costas sem pence. Eu ainda não coloquei a pence eu vou colocar na próxima atividade do próximo vídeo, porque vocês vão entender certinho o posicionamento dela, como é que funciona, tá? Então, esse é o nosso molde das costas e já tá pronto. Agora, a gente vai começar a construir o molde da frente. Bom, a partir de agora, tudo que eu fizer vai ser referente ao molde da frente e vai ser em azul. Essa linha que a gente tem aqui lateral é o mesmo que essa linha central do corpo, aqui. Essa linha aqui, onde a gente terminou a cava, continua sendo a linha da cava, aqui, né? Então, o nosso molde base, ele vai ser assim, com o pescoço bem rente, a cava, tudo bem rente, como uma segunda pele mesmo, como foi nas costas. Ok? Dá pra visualizar? Então, vamos lá, vamos começar. Como a gente começou pelo degolo aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o decote. Então, a mesma conta que a gente fez aqui, eu não sei se vocês lembram, mas era a metade das costas dividido por 3, que deu 6,5, que deu 6,66, mas eu arredondei para 6,5, e adicionei 1 centímetro para minha curvinha. Então, o que que acontece? Eu vou repetir essa medida aqui no lado da frente. Só que tem um esqueminha. Tudo que eu fizer a partir de agora vai ser pela linha de baixo. Lembra que a gente dividiu, que eu ensinei pra vocês, que a frente ela é 2 centímetros mais baixa? Então, a gente vai ignorar toda essa linha de cima agora e vai fazer tudo a partir da linha de baixo. Então, a gente vai começar marcando o decote aqui. Então, a partir desse ponto, a gente vai descer aqui o 7,5 e vir pro lado também com 7,5. E assim a gente vai ter encontrado esse ponto aqui, é o ponto do decote no centro do corpo, e esse ponto aqui é o centro aqui entre o ombro e o pescoço. E agora eu vou traçar isso aqui em curva. Então, eu vou construir uma curva aqui que eu acho que envolva o pescoço sem ficar muito apertado aqui ou sem ficar muito cavado aqui. Então, tem que achar um meio termo entre eles. A gente traçou aqui a linha do pescoço, então, e agora vamos encontrar o ombro. Como que eu vou encontrar a caída do ombro? Lembra que a gente caiu 3 centímetros aqui de caída do ombro? 3 centímetros. Aqui eu também preciso cair 3 centímetros. Mas como que eu encontro o ponto onde eu vou cair esses 3 centímetros? Como que eu costumo fazer, que eu observei aí o padrão das minhas clientes? Eu vou pegar toda essa largura aqui, vou ver quanto que tem 25 centímetros. 25 centímetros, e vou dividir por 3, pelo mesmo motivo da terceira parte, como eu expliquei ali, das costas. Vou dividir por 3, deu 8,33, mas eu não preciso fazer 8,33, não tem necessidade. Eu posso marcar 8,5 mesmo aqui, só pra gente encontrar um ponto. Com o meu esquadro, eu vou traçar até aqui embaixo e já vou juntar, eu vou prolongar a linha da cava das costas, porque agora eu vou traçar o meu ombro e a minha cava. Então, eu já encontrei a altura da minha cava quando eu fiz o meu molde das costas. Só que eu não tinha prolongado para não complicar para vocês. Então, mas agora, da mesma forma com o esquadro, para fazer uma reta bem certinha, eu vou prolongar aqui. Então, aqui é que eu vou delimitar minha cava. Mas ainda estamos falando do ombro. Então, aqui eu vou descer os 3 centímetros de caída, que vai dar esse ponto aqui. Vamos marcar aqui o ponto 1, o ponto 2, só que tudo de azul. Aqui é o meu ponto 3, onde eu encontrei a minha caída. E lembra que deu 12,5 aqui o meu ombro? Então, eu vou pôr a minha régua aqui no ponto 2. E vou também traçar 12,5. E aqui eu tenho o meu ombro. E aqui eu tenho o meu ponto 4. Agora, o que a gente tem que fazer? Agora, a gente vai traçar a curva da cava da frente.
O que eu preciso que vocês entendam aqui nesse momento dessa curva? Essa curva, ela não pode ser muito fechada para não ficar cortando o braço, né? Para não encaixar a manga depois. Mas ela também não pode ser muito cavada, porque senão vai ficar muito decotada e depois eu não tenho como consertar. Então, eu tenho essa linha aqui de base e o que eu vou fazer? O mesmo tamanho que eu tenho aqui, eu vou subir aqui. Então, eu venho com a minha régua, e eu sei que aqui eu tenho 8 centímetros, eu vou subir 8 centímetros aqui também, vou encontrar esse ponto. E a partir desse ponto aqui, eu saio desse meu retângulo 2 centímetros. Eu vou encontrar um ponto imaginário aqui. Vou ligar aqui. E a partir desse meu ponto aqui, que pode ser o ponto 5, é que eu vou fazer a curva até lá no ponto da minha cava, no ponto de dentro da minha cava. Vou usar aqui minha curva francesa. Dessa forma. Porque o que acontece? É melhor depois eu ter como cavar um pouco mais, caso seja necessário, do que acabar sobrando ou, né, ou faltando tecido. Porque se eu entro muito e venho até esse ponto, pode ser que fique muito cavado. Então, depois fica difícil de eu consertar. E na hora de pôr uma manga, a manga vai ficar repuxando. Então, eu prefiro fazer um pouco menos cavado aqui e poder tirar na tesoura depois, caso seja necessário. E agora, da mesma forma, a gente vai encontrar aqui a lateral e a cintura. Da mesma forma que a gente fez nas costas, ainda sem a pence, porque a pence é um assunto para a próxima aula. Então, lembram que como que eu tracei a cintura aqui? A cintura aqui foi 72 dividido por 4 e encontramos 18 centímetros. É a mesma conta aqui na frente. 1/4 da cintura para o tamanho 42, ficou 18 centímetros. Aqui eu já vou traçar o meio da minha frente, essa linha já é a representação do meio da minha frente. E agora eu só junto aqui a minha cava com a minha cintura e eu tenho a minha lateral. Lembrando que isso aqui é sem pence, então o busto ainda não está encaixado aqui dentro. Esse aqui é apenas a base da base. A partir daqui a gente ainda vai aplicar muitas outras contas que vocês precisam acompanhar para conseguir chegar ao resultado do molde base pronto. A gente tem pouco tempo, então é por isso que hoje eu vou parar por aqui. Bom, por enquanto é isso. Eu acho que já foi bastante conteúdo por aqui para vocês assimilarem. Eu espero de coração que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida que tenham ficado para trás, por favor, não deixem de me perguntar. Eu peço por gentileza que coloquem nos comentários o que vocês acharam da aula, se vocês gostaram da didática ou se tem alguma coisa que eu preciso melhorar e explicar melhor para vocês. Então é uma ótima oportunidade para você que quer aprender aí a fazer as coisas de uma forma mais simples. E não deixem de assistir a aula de amanhã, tá imperdível realmente, é onde a gente vai começar a aprofundar um pouco mais na modelagem. Amanhã eu vou ensinar para vocês como colocar a pence corretamente no molde, né? Eu vou dar uma breve explicação sobre o que são, para que serve e vou explicar na prática como que a gente posiciona essas pences no molde, tá bom? E também vou ensinar vocês a prolongarem essa base da blusa para fazer blusa mais compridas, mais longas. Então a aula de amanhã tá imperdível. Eu espero muito que vocês assistam lá com o caderninho na mão para anotar tudo, tá? Beijos, até a próxima aula!